O chefe da região fiscal, Ademir Filho. Primeiro aqui cumprimentar o presidente da MOC, a União, superintendente Cuiabá, Geofrânio de Oliveira Neto, e a todos os prefeitos que aqui se fazem presentes, vereadores, ex-prefeitos, presidente da FAPOM, demais membros que aqui se fazem presentes. Eu quero dar as boas-vindas a todos e espero que se sinta bem aqui em nossa cidade, no dia de hoje, que os assuntos que aqui vão ser tratados aqui são de suma importância e esperamos que nós possamos juntos encontrar o melhor caminho possível, porque nós temos assistido ultimamente a fatos até um pouco desagradáveis para as prefeituras, vendo que a receita está caindo dia por dia. Assistimos aí a nível de Estado uma Assembleia Legislativa que não autoriza suplementação orçamentária, que devia ser repassada alguns recursos aos municípios, e isso não está acontecendo, vindo em prejuízo das prefeituras e, consequentemente, a todos os paranaenses. Temos um governo federal que tem diminuído os recursos repassados aos municípios através do Fundo de Participação, retirando parte de que faziam parte do fundo, e isso vem em prejuízo de todos os municípios do país. Por outro lado, nós vemos aí o governo federal fazendo cobrança de débitos do IAPA, no caso, através de cobrança judiciária, inclusive, e que hoje o assunto que nós vamos tratar principalmente aqui. Temos aí algumas propostas para esse parcelamento, mas que mesmo assim vem dificultar as prefeituras, sem dúvida nenhuma, porque com a receita diminuindo, essa recessão que está vista no país como um todo, isso vem diminuir as receitas de ICMS e, por outro lado, aumentar a carga tributária, os compromissos das prefeituras. Então a situação torna-se realmente difícil e é um momento de dificuldade que nós devemos juntos procurar a solução para os problemas. Então eu espero que na reunião de hoje, realmente, possamos encontrar alguns caminhos aonde possa nós clarear um meio de uma continuidade, porque nessa forma que o governo federal parece que está impondo a todos os municípios brasileiros a tendência de ficar no mínimo mais 2 anos privados de qualquer obra a ser construída, porque o que ele quer realmente parece que é sugar todos os recursos dos municípios, porque, segundo o que a gente percebe e vê, é que ele quer conter a inflação a qualquer custo. Não importa que quebre todo mundo, prefeituras inclusive, ele quer sugar para conter a inflação. Então, isso nós devemos também de analisar juntos esse fato. Eu sei que já teve mais dos prefeitos do país todo a Brasília, já por 2 vezes, e sem solução. Então, nós estamos realmente num caminho difícil. Nós esperamos que juntos possamos encontrar alguma solução para o futuro. Então, eu espero que aqui todos se sintam bem e deixar a palavra então para o presidente. Depois das colocações do prefeito, vamos falar de coisas bem apenas.
Provavelmente os prefeitos perceberam e foi nos solicitado pelo presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do Sul do Brasil, Dr. Afonso Alves Francisco, que nos comunicou que se faria presente aqui nesta reunião, não sei se está presente, que está convidando todos os prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná para um curso de aperfeiçoamento e atualização de administração pública municipal em Portugal. Este curso será realizado com saída de São Paulo no dia 27/11 e retorno a São Paulo no dia 8/12, com uma programação em universidades, visitas em diversas cidades de Portugal. O curso todo, com estadia, passagem e alimentação, custa $4.000. Os prefeitos que estiverem interessados, nós depois passaremos a eles toda a programação necessária. É um curso subsidiado e para quem quiser esfriar a cabeça, antes de pagar o 13º, é uma boa ideia. 15 dias em Portugal. Na última reunião da MOP, foi levantado pelo prefeito Dieter Seibo a possibilidade de se fazer um seguro em grupo para os prefeitos que compõem a MOP. E foi levantado aqui diversas opções para esse seguro. Nós não pretendíamos levantar isso, esperávamos deixar para a próxima diretoria da MOP debater isso, mas já que foi levantado, depois nós passaremos a todos os prefeitos as opções desses seguros. Estamos recebendo um convite aqui também da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, que estará realizando a 11ª Expovel, exposição Feira da Indústria, Comércio e Pecuária de Cascavel, no Parque de Exposições Celso Garcia City. Quem quiser participar, os municípios que desejarem, através dos seus associados e através dos seus empresários, entrar em contato com a Sociedade Rural do Oeste do Paraná. E ele está solicitando também as bandeiras dos municípios associados. Então, se cada município puder enviar uma bandeira do seu município à MOP, para que nós possamos ceder à Sociedade Rural do Oeste do Paraná, com sede em Cascavel, nós agradeceríamos muito. Hoje, nós tínhamos 2 assuntos em pauta. Um assunto era a situação do ICMS e a divisão deste montante arrecadado pelo Estado para os municípios, como é feito e como é determinada essa sistemática pelo Estado, o que o Estado tem arrecadado e realmente o que ele tem repassado aos municípios. Alegando uma série de dificuldades, os secretários e os técnicos da Secretaria disseram que não poderiam comparecer a essa reunião. Nós esperamos que na próxima reunião o secretário compareça, porque, como levantou o prefeito anfitrião, a situação dos municípios é muito difícil e há uma desconfiança geral hoje no Estado do Paraná quanto ao repasse do ICMS da grande maioria dos prefeitos. Então era preciso que isso se elucidasse
que se colocasse claramente para evitar essas desconfianças. A segunda parte da reunião é com relação à dívida junto à Previdência Social dos municípios. Nós já fizemos algumas reuniões, fizemos uma reunião de diretoria e procurando chegar a um consenso para o pagamento dessas dívidas e uma forma de pagamento dessas dívidas. Na última reunião de diretoria realizada em Cascavel, compareceram alguns técnicos do IAPAS e o Dr. Hélio Lulu, porque uma das grandes questões que nós estamos enfrentando não é só apenas o pagamento do IAPAS, mas é também o pagamento dos honorários dos advogados, que atingem as cifras muito altas. Os honorários advocatícios de toda a região da MOP chegariam a 229 milhões, 287 mil cruzeiros, e a dívida do IAPAS a 2 bilhões 382 milhões de cruzeiros. Nós já lembramos aos senhores, e nessa reunião também foi debatido, que existe uma possibilidade de parcelamento. As prefeituras pagariam 5% no primeiro ano do seu débito, 10% no segundo, 15% no terceiro, 20% no quarto e 50% no quinto ano. Para alguns municípios é possível, até com facilidade, fazer esse pagamento. Para outros municípios, apesar desse parcelamento, fica ainda uma situação muito difícil. Somando-se ainda mais os honorários dos advogados, fica praticamente impossível o pagamento dessas dívidas. Então, nós trouxemos hoje para discutir conosco o superintendente de IAPAS no Paraná, o Dr. João Cândido, em que eu espero que os prefeitos debatam para que nós cheguemos a uma conclusão definitiva sobre esse assunto, para não continuarmos fazendo diversas reuniões sobre o mesmo assunto e não chegando a objetivo algum. Na última reunião, o Dr. Hélio Lulu foi colocado pelos presentes. O Dr. Hélio Lulu aceita negociar seus honorários com os prefeitos, mas seus honorários são repassados através da Previdência Social. Esse teria que devolver essa competência a eles para uma livre negociação. A dona Elvira, representando do IAPAS de Foz do Iguaçu, diz que a questão de honorários teria que consultar a superintendência, porque os honorários também são parcelados de acordo com a dívida. E uma série de outras colocações que nós vamos levantar novamente aqui nesta reunião. Nesta última reunião foram feitas algumas perguntas à superintendência do IAPAS e que nos foi respondido através do ofício. A primeira, se era possível a dação em pagamento nos termos da Lei 7578, de 26 de 12 de 86. A resolução número 3 de 10 de 7 de novembro, publicada de uso em 32, estabeleceu a hipótese única de aceitação de imóvel urbano em pagamento de débito previdenciário, qual seja, se comprovadamente necessária a instalação de serviços de atendimento ao público das entidades do SIMPAS. Fica assim bastante limitada tal possibilidade, pelo que ousamos sugerir às prefeituras a alienação dos imóveis pretendidos darem pagamento, aplicando-se o preço apurado na liquidação da dívida ou se a prazo, vinculado às parcelas ao preço emitido pelos imóveis negociados à amortização do débito. Então, por essa colocação fica já muito restrito a dação em pagamento de terrenos em troca da dívida. A segunda pergunta, se a superintendência autorizaria os advogados a negociarem os seus honorários. A resolução do IAPAS Paraná, número 248/86, que estabelece normas da prestação de serviços por advogados constituídos, veda a prática por ele de atos para os quais são exigidos poderes especiais.
entre eles o de celebrar acordos. Assim, para qualquer alteração do quantum dos honorários, é necessária a outorga expressa do Procurador Regional. Na formalização do parcelamento, as prefeituras poderão parcelar os honorários advocatícios em até 18 meses. Nesse mesmo processo, o município poderá solicitar a redução do percentual dos honorários arbitrados em juízo, consignando suas razões e percentual pretendido. E a terceira pergunta: se as prefeituras tiverem que renegociar as dívidas, como fica a questão dos honorários? Transcrevendo o item 1.3 e 1.4 da cláusula primeira do anexo 2 da resolução citada, temos 1.3. Nos casos de parcelamento de débitos ajuizados concedidos pelo Instituto para o recebimento de seus créditos, o advogado receberá os respectivos honorários decorrentes de arbitramento judicial ou de sucumbência em parcelas até o limite de 18 meses. 1.4. O disposto nesse item não constituirá motivo para que o advogado se oponha à efetivação ou ao convalescimento do acordo entre o Instituto e o devedor. Na renegociação da dívida, não mais seriam devidos honorários integralmente pagos, salvo as parcelas não pagas, se tiverem sido parceladas. Eu acho que todos os municípios hoje já têm em suas mãos os seus débitos e o quanto e as condições de pagamento apresentadas hoje pelos diálogos. Nós gostaríamos de debater com o Dr. João Cândido a possibilidade de um prazo maior nesse parcelamento, como os advogados, uma possibilidade de um acordo conjunto dos municípios, para que, se houvesse uma redução desses honorários, para que os municípios pudessem chegar a um acordo em conjunto e iniciar o pagamento desses débitos. Devido a isso, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. João Cândido para que ele coloque as possibilidades que os municípios poderiam percorrer para quitar definitivamente esses débitos junto à Previdência. Bom, prefeito de Cafelândia, prefeito Álvaro, presidente da associação, demais prefeitos, membros da associação, outras pessoas, autoridades do público, bom dia. E é com satisfação que a gente participa de mais uma reunião da MOP, na condição de superintendente regional do Instituto Nacional de Seguro Social, aquele que veio absorver o INPS e o IAPAS dentro da nova reforma administrativa imposta pelo governo federal. A superintendência regional não poderia se furtar a comparecer a esta reunião, mesmo porque os interesses da Previdência também são os interesses dos senhores prefeitos. A Previdência Social e a administração da Previdência Social está interessada em auxiliar na solução dos problemas das prefeituras com referência aos débitos adicionados. O interesse da Previdência não é prejudicar, não é criar problemas além dos que as prefeituras já possuem, mas é sentar, conversar, negociar, para se encontrar uma composição. Porque como está, não vai poder ficar agora. Nós temos que caminhar para uma solução. Esses débitos de prefeitura já vem se arrastando há muitos anos, é muito comentado, é muito falado, mas de prático mesmo, nada se conseguiu até o momento. A única coisa de prática que tem se conseguido é o aumento do débito diariamente de acordo com a BTNR. Isso é a realidade. O restante nada ocorre.
Então é por isso que nós, dentro dessa filosofia da administração, é conversar, dialogar, discutir com todos os interessados e abrir-se uma porta para a solução. Como o Álvaro estava falando, e ele leu aí a resposta à liquidação desses débitos. Como também, na parte de honorários advocatícios, os senhores advogados terão que também materializar esta proposta através de uma proposição por escrito. Por quê? Nós já estamos na segunda ou terceira reunião só conversando e não materializamos nada. Nós vamos fazer 4, 5, 6 ou 8, 10 reuniões e não vamos chegar a nada. Nós temos que colocar no papel, nós temos que ser, nesta hora, burocráticos, porque é necessário colocar no papel para que possamos discutir em alto nível. Superintendência Regional, Procuradoria Regional, advogados credores. Nós tomamos o valor do débito, dividimos por 12 e aplicamos no primeiro ano uma mensalidade de 5%. No segundo 10, no terceiro 15, no quarto 30 e no último 50. Não deixa de ser uma moratória. Aí os senhores poderão dizer, bom, no final como é que fica o meu antecessor? Mas lá na frente poderá ocorrer uma renegociação. Os prefeitos de liquidarmos esse débito e aniquilar, porque nós corremos o risco de termos invertido no futuro nosso fundo de participação dos municípios, e a situação daí seria muito importante. Que os prefeitos de cada região se reunissem. Os prefeitos que estão... Quando eu falei em se fazer 2, 3, 4 reuniões e não se chega a conclusão nenhuma, isso é muito comum, não é? É o tipo daquela história de tudo conversado e nada resolvido, né? Em reunião geralmente acontece. Então a gente teria que ter presidência do Instituto, que também tem a máxima boa vontade de compor esses débitos, porque isso nos preocupa e dá uma mão de obra que vocês não imaginam. Porque é um tal de controle, é um tal de acompanhamento dessas ações, dá muito trabalho também ao Instituto, este processamento, essa burocracia administrativa e jurídica que se move no litoral. E o pior disso é que a empresa continua devendo ainda. Por quê? O imóvel está lá, no mesmo banhado, as prestações, os recolhimentos continuam em atraso e não houve solução nenhuma. Pelo contrário, complicou e agora nós temos que abrir o processo de licitação, cheio de complicações, para poder alienar esse imóvel, porque a Previdência não tem interesse nenhum em ficar com o imóvel lá no litoral, para fazer o quê? E os senhores conhecem melhor que eu tantas histórias de imóveis, de fundação, não é? Rio de Janeiro, outros lugares aí, que serviu apenas para beneficiar terceiros e particulares. Isso é uma verdade. No caso das prefeituras, nós temos uma situação um pouco diferente. Por quê? Nós temos um município, por exemplo, onde nós vamos instalar uma agência, um posto de saúde, onde dentro de uma estrutura que está para acontecer, que está para ser o regimento interno, inclusive do Instituto, ainda não foi aprovado, e nas mãos da Secretaria da Administração do Governo Federal. O Estado do Paraná terá uma estrutura completamente diferente da atual, em termos de previdência social. As regiões fiscais serão aumentadas, uma série de modificações radicais, profundas, estão vindo. Então nós vamos ter em algum município um posto de benefício, em outro município uma gerência maior, onde denominamos hoje agência. Neste município, aonde, por força da estrutura que vier, por força do regimento interno, e que se decida a necessidade, vendo os aspectos geográficos de comunicação, e que haja necessidade neste município de um posto, e termos neste município um débito a ser cobrado, nós vamos procurar compor com o prefeito para que se construa esse posto no município, recebendo, por exemplo, comodação
o imóvel, o terreno, ou então o terreno já com o imóvel construído. Algumas composições desse tipo nós estamos começando a fazer, com algumas prefeituras onde está localizado o aterro. Estamos, por exemplo, em Rolândia, por exemplo, vamos fazer vão dar a inação o imóvel já com o prédio construído para a liquidação do DEC ou parte do DEC. Então, nessas situações, eu concordo, até porque o meu município também desse. Eu quero escapar disso, mas quero também fazer a defesa que faz. Há poucos dias nós vimos aí pela televisão o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma coisa muito bem feita, muito bem enrolada, dentro de uma lei, mas vindo de cima para baixo novamente, mexendo, fomentando um problema sério no município, e até quando o câncer está um pouco enclausurado, não se mexe com ele. Agora, quando mexe, o paciente se vê louco, logo morre. Agora, mexendo no tal Estatuto da Criança, sem nenhuma perspectiva de nada, apenas no papel, e demos a miséria, não deu uma carta, dizer agora já fez. Dizer, e agora, como é que nós iríamos fazer a carta? Eu acho que é isso que nós temos que defender, principalmente os municípios pobres, como é Paraná-Sul, um grande município e um dos mais pobres da região de São Paulo. Nós nos limitamos a fazer uma proposta simples. Infelizmente, senhor advogado, não tivemos alguma coisa mais nessa questão, que eu julgo fundamental agora que eu vi, mas não fizemos. A qual eu vou ler para os senhores. Proposição da Prefeitura Municipal de Paraná-Sul relacionada às dívidas das prefeituras junto ao INSS. Sabedores da delicadeza da questão relacionada às dívidas das prefeituras municipais junto ao IAPAS, pelo volume impagável dessas pendências e, por outro lado, dos sacrifícios que vêm sendo submetidos aos municípios no atendimento da saúde da população carente, majorando a cada dia que passa e cujos serviços seriam de competência originária da Previdência Social. Ainda das execuções judiciais movidas em grande volume pelo IAPAS contra as prefeituras, encaminhamos a seguinte proposição para ser apreciada pela nota e, posteriormente, ser encaminhada aos escalões superiores. Primeiro, relacionado com as dívidas acumuladas. Valendo o remissivo legal contemplado pela Lei 7.578/87 e o decreto e o regulamento sobre o número 94.180/87, e considerando o disposto no artigo 8.000 na Lei número 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aprovação da lei dos royalties, nós também reivindicamos junto ao Congresso Nacional, a diversos deputados, que as prefeituras fossem isentas do pagamento da parte patronal e tivessem o mesmo tratamento que as fundações têm, que só recolhem a parte do empregado e não do empregador. E que, através de lei também, fossem isentadas as prefeituras dos débitos anteriores. Nós sentimos que isso não encontrou muita ressonância, principalmente, e por incrível que pareça, nos partidos de esquerda, principalmente o PT. Nós ouvimos lá do deputado e ex-candidato agora a governador de São Paulo do PT, isso estava fora de cogitação, que as prefeituras teriam que pagar, tanto o atrasado como a parte do empregador, e eles não abriram mão disso. Mas eu acho que a gestão dos prefeitos tem que ser junto ao Congresso Nacional. A proposta do prefeito de Guarajuaçu, nós concordamos, porque é mais uma carga do governo federal, simplesmente transfere aos municípios, criando um problema seríssimo nos municípios, sem nos repassar recursos. E nos cobram, inclusive, em televisão. Foi uma lutinha lá para cobrar a gente. E fica cada vez mais difícil para os municípios que estão agora já em estado pré-falimentar.
nós entendemos que é preciso não só a Associação do Oeste do Paraná, mas todas as associações estaduais que atuem diretamente junto ao Congresso Nacional, e nós podemos levar essas proposições das outras associações, da Associação dos Municípios do Paraná, para que se mude a lei. Porque só mudando a lei que nós vamos chegar aqui. Infelizmente, a sua proposta, pelo que eu sei, não sei se é possível, mas pelo que existe hoje na Constituição, não é possível a Previdência Social aceitar uma proposta dessa. Porque a Constituição não reza que os municípios têm que pagar. E que se não pagar, a própria Constituição diz que o governo federal pode reter o nosso Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento dessas dívidas. Então nós temos que ser objetivos nessa questão. Eu vejo municípios aqui, nós tivemos vendo o município de Céu Azul, mesmo que se parcela essa dívida, ele não terá condições de pagar. Não existe a menor possibilidade de Céu Azul pagar essa dívida. Nenhum tem. Então nós precisamos atuar junto ao Ministério e junto ao Congresso Nacional. Está se observando hoje os seus superintendentes, seu presidente, colegas, prefeitos, parece um verdadeiro complô a nível nacional contra as prefeituras municipais. É a FP que cai, é a Assembleia Legislativa do Estado que não aprova a suplementação orçamentária. Tem uma série de coisas. Estatuto da criança. Dizer, hoje que está acontecendo nesse país, que parece que querem inviabilizar a ação das prefeituras municipais que formam a base da nossa sociedade. Então a gente vê, por exemplo, um município pequeno, que aliás forma a maioria dos municípios na região oeste do Paraná, como demais regiões do estado e do país. Você vê o que hoje? Você vê que as prefeituras não pagam. Por que nós não estamos aqui reunidos? Por que as prefeituras não estão pagando? Por absoluta falta de recursos. Se as prefeituras não têm dinheiro, por isso não estão pagando a Previdência Social. Aliás, há 20 anos atrás, quando eu era vice-prefeito de um município lá do Sul e assumi a prefeitura por um determinado período, nós estávamos numa reunião da ANSOP, Associação dos Municípios da Zona da Produção, do Alto Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, e discutimos esse mesmo problema. E já naquela época, reivindicávamos e fazíamos a nível de associações estaduais e a nível nacional, para que o IAPA se sensibilizasse e a fórmula mais correta e objetiva anistiasse as prefeituras, os clubes de futebol e outras associações e recomeçasse uma cobrança a partir então, da anistia. Todo mundo se colocaria em dia e teria recursos à Previdência Social e hoje nós não teríamos esse problema. Mas esse problema está sendo procrastinado, está sendo adiado, está sendo protelado invariavelmente todos os anos em todas as reuniões. E está aí o colega advogado que falou que já tem ações há 10 anos de cobrança. Lógico, as prefeituras vão efetivamente sem dinheiro, vão levando como a minha está sendo executada. Então, eu acho o seguinte, que o Nildo, com essa proposta, é uma proposta viável e até que vai viabilizar uma proposta do governo, que ele não nos mostra, através da criança, do estatuto da criança, não nos mostra uma saída, o fim do túnel. Aí está a solução. Então, como disse o presidente, eu acho que nós temos que ser bem objetivo mesmo. Como disse também o superintendente, mais objetivos ainda. O Lero aqui não vai resolver o problema. As prefeituras não têm dinheiro para pagar, seja parcelado, seja de qualquer forma. Temos é que, efetivamente, a nível da associação e depois a nível da associação estadual e aí federal, por que não alterar a lei? Por que não alterar a Constituição? Ou é a Constituição inalterável? Não é. Vamos colocar ela em dia, vamos ajustar de forma que venha atender os reclamos maiores dos municípios, que representam todo o Brasil. Não é uma reivindicação isolada. Todos os segmentos sociais estão diretamente ligados às prefeituras e todo mundo está clamando por isso. Não é possível mais que passe mais de 2, 3 décadas e nós nos reunimos para discutir um problema dessa ordem. As prefeituras parecem que estão sendo caçadas como verdadeiros ladrões, executados nos fóruns, nas comarcas, porque a Previdência insiste teimosamente, insensivelmente, de condenar e executar as prefeituras. Nós acho que temos que dar um basta disso aí, a nível de associação, temos força política, determinação e vamos efetivamente regularizar essa situação a nível nacional. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que apenas a MOP tem discutido esse assunto.
ter os fundos de participações da grande maioria dos municípios brasileiros, aí os prefeitos vão acordar. Aí eles vão guerrar, aí eles vão a Brasília, aí não resolvem mais nada. Aí nós já estamos falidos e fechados. É preciso que haja uma mobilização das associações, principalmente das associações estaduais. Porque não adianta nada a MOP ir a Brasília, 36 prefeitos da MOP irem a Brasília. É preciso que se mobilizem todas as associações estaduais para que vão a Brasília. O que nós discutimos, e na verdade nós estamos, e vamos falar claro aqui, os prefeitos, por não terem recursos suficientes e o quadro financeiro dos prefeituras está se agravando dia a dia, têm embargado esses débitos e jogado para mim. Senhor Superintendente, Nova Santa Rosa entende que a alteração da lei proposta é uma alternativa. O cumprimento à lei e à Constituição, uma segunda alternativa. Nós vemos hoje o INPS, o IAPAS, o órgão arrecadador, cobrando das prefeituras. No entanto, no artigo 57 da Constituição, e todos os prefeitos são sabedores disso, há um dispositivo que diz que os municípios podem transformar a sua dívida em prestação de serviços. Acabamos de ouvir há pouco o senhor superintendente dizer que não aceito mais dação em pagamento de bens públicos ou pagamento de... Concordo que Nova Santa Rosa, atendendo ao dispositivo constitucional já citado, fez uma proposta de pagamento em serviços. E eu aposto que todos os municípios entraram por essa, fizeram proposta de pagamento através dos serviços já prestados pelos municípios. Se o IAPAS, num momento de brilhantismo que fosse, entendesse que os municípios já estão sobrecarregados de prestar serviço à sociedade, se o IAPAS entendesse que o INPS não assume a sua responsabilidade, não assume o serviço de saúde como deveria assumir, as coisas seriam diferentes hoje. Na verdade, nós estamos pleiteando há muito tempo, ao menos, uma resposta à proposta que nós fizemos. E até hoje, nós só recebemos ações, execuções e nenhuma outra resposta. Ao menos este direito, se não a alteração da lei, os municípios deveriam receber. É exatamente o problema que nós estamos. Se nós temos a pretensão de pagar em serviços, já que o INPS não assume, já que o INPS oferece um péssimo serviço, os municípios é que tem que fazer. Eu vejo no município onde eu resido, Marechal Rondon, o que a prefeitura não gasta em saúde. Eu vejo no município onde eu assessoro, Nova Santa Rosa, o que o município não gasta em saúde. E, no entanto, estamos aí sendo executados exatamente por um dinheiro que deve ir ao INPS ao invés de ficar exatamente no município. O que o INPS deveria se sensibilizar é exatamente em deixar que os recursos do município, ao invés de irem a Brasília ou passearem por esse Paraná e Brasil imenso, ficassem no seu município e fossem ali gastados. O patronal, pelo menos, do empregado, creio, todas as prefeituras estão fazendo isso, mas o patronal deveria ficar no município. Se assim fosse, temos até a certeza de que não haveriam mais problemas em relação a prefeituras e IAPAS. Deixo, pois, esta nova colocação. Parece-me que os que me antecederam não frisaram bem esta parte da prestação de serviços. Nós estamos carecas de saber que o município arca com tudo em termos de saúde. Aí está exatamente a injustiça do IAPAS e do INPS. Fazer primeiramente um questionamento ao ilustre representante do IAPAS.
como é que o Instituto está vendo a questão do regime único a partir de agora, das prefeituras que já optaram pelo regime jurídico estatutário, que me parece, salvo o melhor juízo e a orientação de juristas, significa perante a Previdência. Nós já mandamos à Câmara a nossa proposta, a Câmara já aprovou com os nossos sindicatos e hoje já vivemos o regime jurídico estatutário. Não temos mais necessidade de fazer os recolhimentos devidos, porque vamos ter o nosso próprio Instituto de Previdência e vamos, com os nossos funcionários, tentar administrá-lo. Essa é uma questão que eu levanto e gostaria de obter uma resposta. Em segundo lugar, eu queria só fazer uma colocação também, como prefeito de um dos municípios que mais deve à Previdência, que também não tem condições de pagar. Por sinal, eu ofereci uma série de terrenos em dação em pagamento e recebi uma carta do IAPAS dizendo que não tinha interesse nos terrenos e isto inviabilizou o nosso entendimento. Mas eu queria só complementar a proposta do nosso colega ali que falou sobre Nova Santa Rosa, sobre a prestação de serviço, e mostrar aos senhores prefeitos também uma distorção enorme que existe entre os valores de prestação do serviço feitos pelo INPS e o valor do SUS que é repassado aos municípios. Eu acho isso uma verdadeira desconsideração para com o serviço que os municípios prestam aos seus munícipes carentes, em que nós recebemos menos de 50% do valor que o INPS paga aos seus prestadores adicionais de serviço. Uma consulta médica que o INPS paga ao médico credenciado, seu superintendente, ela representa o dobro daquilo que nós recebemos pelos médicos da prefeitura que prestam um serviço muito melhor. Porque os nossos médicos das prefeituras, inclusive, põem a mão no paciente, examinam, olham. E os médicos do INPS em Cascavel, e vai aqui uma crítica pública, eu não preciso fazer nenhum segredo disso, sequer olham para o paciente. E dão lá uma receitinha e acabam recebendo por aquela consulta um valor muito superior ao que nós recebemos pelo SUS. Será que aí não estaria uma saída? A Previdência Social, através do Serviço Unificado de Saúde, reajustar o valor que paga as prefeituras e segurar parte desse valor para o pagamento das dívidas dos municípios, que hoje é impagável. O meu município deve mais de 300 milhões de cruzeiros hoje. Como é que Cascavel vai pagar 300 milhões de cruzeiros numa crise em que o fundo de participação vergonhosamente cai mais de 70%? E hoje de manhã nós ouvimos no Bom Dia Brasil o superintendente da Receita Federal dizer que está com superávit na arrecadação do imposto de renda, e o município recebe 70% a menos do seu fundo de participação. Alguém está pondo a mão no dinheiro do município e nós não temos sequer acesso a esse controle. Então eu acho que o que os prefeitos deveriam fazer é um levantamento real dessa situação. Quanto recebemos pelo SUS? Quanto o INPS paga para o mesmo médico que senta na mesma cadeira e faz a mesma consulta? E notar aí que mais uma vez o município está sendo lesado. E se essa distorção for corrigida, senhor presidente, senhor superintendente, é possível que os municípios continuem dando assistência necessária à saúde da população e ainda tenham condições de, com essa diferença, poder arcar com parte do pagamento da sua dívida. Eu acho que esse é um problema que a MOP deveria também levar em consideração. Pegar os parâmetros de quanto o INPS paga aos seus médicos credenciados e de quanto o SUS repassa aos municípios, que mantém postos de saúde, que mantém enfermeiras, assistentes sociais, faz consulta, distribui medicamento e acaba recebendo uma quantidade irrisória. Senhor superintendente, Cascavel tem 18 postos de saúde em funcionamento e recebe por mês a migalha de 4 a 5 milhões de cruzeiros para atender 18 postos de saúde com clínica básica, algumas delas funcionando de manhã à tarde e à noite, porque o que cada médico recebe é tão pouco que chega a ser vergonhoso. Então, se houvesse essa posição por parte da sensibilidade de homens como o senhor, que estão hoje analisando esse problema, os municípios poderiam brevemente ter uma solução através da prestação do serviço sem se descapitalizar. Porque a prestação do serviço também é uma faca de dois gumes.
Se nós nos dispusermos a descontar toda a nossa dívida em prestação de serviço, nós vamos ter que ter dinheiro para pagar o médico, a enfermeira, o assistente social, a compra de remédio do nosso caixa. E deixar de receber o dinheiro que vem do SUS. E aí nós também vamos quebrar, porque não vamos sustentar todo esse serviço. Eu acho que o caminho seria, primeiramente, uma equiparação de valores. E a partir daí, dentro dessa equiparação de valores, nós podemos ter parte retida para pagar a conta e parte para darmos continuidade ao serviço que a população cobra dos municípios. Então eu faço essas duas colocações, para que também o nosso presidente da MOF coloque isso em consideração e transforme numa proposta a ser levada à discussão para a solução do problema do IAPAS. Nessa área, conheço muito bem, e sei dessas dificuldades. Infelizmente, eu acho que esta proposta deve chegar às mãos da área de saúde, porque apenas a Previdência hoje cabe o repasse dos recursos, e não envolvimento nenhum mais em pagamento de honorários. O INSS só tem um envolvimento na área médica, que é a perícia médica para a aposentadoria por invalidez. Tirando disso, assistência médica não diz mais respeito à nossa área, e sim ao Ministério da Saúde e Secretaria de Estado. Portanto, a gente não tem mais desenvolvimento, embora eu tivesse já atuado bastante tempo nessa área e conheço bem as dificuldades de todos os prefeitos com relação à tabela de honorários, que é completamente fora da realidade. Com relação ao regime único, muito bem lembrado pelo senhor prefeito, eu tinha anotado e ia colocar. A Previdência Social e o Instituto Nacional de Seguridade Social, vamos começar a nos acostumar com essa sigla, não é? Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que hoje está absorvendo também as delegacias regionais de trabalho. Elas já estão extintas e apenas assim um parênteses para os senhores se situarem o que está acontecendo nessa área. A delegacia regional do INSS no Paraná está se transformando em delegacia regional de superintendência. Ela absorveu a delegacia regional do trabalho. Então hoje nós temos como atribuição a arrecadação e a fiscalização, as aposentadorias e pensões, relações de emprego e medicina do trabalho, que estão sendo absorvidas pela perícia médica do INSS, medicina do trabalho. Relações do emprego, está dentro do INPS, seguro-desemprego, que será atendido junto aos postos de aposentadoria e pensões. O seguro-desemprego deixará de ser atendido separadamente. Ele vai ser atendido também dentro dos postos onde se concede a pensão, auxílio-doença, aposentadoria. E está havendo uma reformulação de toda a estrutura a nível regional, com nova distribuição de órgãos a nível de Estado, de acordo com, como eu disse no início, de acordo com as situações de cada município, geográficas, de comunicação, aquela coisa toda, que venha de encontro a facilitar o vai e vem do segurado da nossa cidade. O regime único é aceito simplesmente. Nós já temos diversas prefeituras que estão nos comunicando e já estão sobre efeito desse novo procedimento através de uma lei municipal permitida pela Constituição, e estão a partir daquela data em diante completamente fora da nossa área de cobrança, não de fora da área de fiscalização. Porque a fiscalização ela continua para se verificar se não houve algum relacionamento prefeitura com um lado que pudesse dali originar-se uma possível contribuição previdenciária. Mas o regime único elimina completamente essa preocupação dos senhores prefeitos com referência à parte patronal. É claro, daqui para frente. Então, por isso é importante se começar a pensar numa solução para o que existe até hoje. E daí para frente, a coisa vai ficar muito mais fácil de ser conduzida. Porque vocês não terão mais a preocupação de fazer requerimento mensal, e sim ao Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Municipais.
Eu acho que a grande solução está aí. As prefeituras usarem desse recurso constitucional. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, que foi bastante com ênfase colocada pelo prefeito Lawson Costa, e outra talvez seja também colocada dessa forma, é a relação à prestação do serviço. Isso é uma historiazinha que os senhores prefeitos precisam conhecer. Esse decreto que criou e que possibilitou, ele não determinava, ele dizia que poderia ser feito, firmado convênio, foram feitos diversas solicitações na época para pagamento dos débitos de prestação de serviço. Só que esse decreto e as normas para instrumentar o que dizia o decreto praticavam. Quando não, ficaram sendo discutidas num comitê. Esse comitê estadual fazia parte, na época, na estrutura antiga, IAPAS, INPS, LDA, FUNABEM, faziam parte desse comitê. Então, os prefeitos ofereciam atendimento à criança carente, à creche, enfim, uma série do trabalho social, onde a LDA poderia se beneficiar, onde a FUNABEM poderia se beneficiar. O comitê se reunia, aprovava, levantamento de custo já esbarrava no primeiro obstáculo. Chegava na LDA, chegava na FUNABEM. E LPS, nem tanto, IAPAS menos ainda, o pessoal tratava de arrecadação e fiscalização, mas mais seria isso, e finanças, porque não, porque na época finanças estava dentro do Ministério. Aí houve N situações que não permitiram no Paraná ser assinado sequer um convênio. Me parece que no Brasil se tem, não tem mais de meia dúzia. Por quê? Não se conseguia estabelecer valores de custo. Quando não, os processos ficaram parados em gavetas, e o que nós estamos fazendo agora? Eu quero até comunicar aos senhores prefeitos, porque nós temos uma responsabilidade na direção da superintendência do cargo, somos inclusive funcionários. Nós estamos pegando todos esses processos, interferindo, retornando para as regiões fiscais para fazer novas composições com as prefeituras. Por quê? Porque eu sou passível de responsabilidade, porque tem um detalhe, e os senhores não sei se perceberam, nós temos uma prescrição quinquenal, e se nós deixarmos ultrapassar aqueles processos pela prescrição, nós seremos responsabilizados. Então nós estamos tomando um ato, fazendo um ato administrativo, um simples despacho, encaminhando de volta para as regiões fiscais para fazer nova composição dos seus prefeitos. Porque nós não podemos deixar em aberto o prazo quinquenal. Porque prescreve todo débito. É prescrito. Mas as normas administrativas e a obrigação funcional faz com que a gente tome esse tipo de decisão. Então, prestação de serviço é uma história muito complicada, comparada em gavetas e armários. E não foi para frente. Os prefeitos ficaram aguardando, muitos aqui, eu estou sabendo, me parece que Nova Santa Rosa cumpriria todas as exigências para esse tipo de convênio. Infelizmente, ficou parado, não se cumpriu tudo aquilo que se precisava. Com mais um detalhezinho que complicou também a vida das prefeituras. O decreto dizia que ao se assinar o convênio, teria que se estar em dia com as contribuições de incêndio. Aí esbarramos em mais um problema. Como disse o nosso prefeito ali, pagamos a parte do empregado, mas não pagamos do empregador. Como a legislação é uma única e está atrelada, não se pode pagar um e não pagar outro, embora vocês possam recolher somente do empregado, o fiscal vai lá e levanta do empregador. No decreto que regulamenta o custeio, isso não é permitido.
Então, ao se ir assinar e chamar o prefeito para assinar o convênio, se esbarrava também nesse impeditivo legal, que era a parte do empregador. E as coisas morreram aí, lá no armário, nas gavetas, e não aconteceu nada. Para ninguém. Não tem um município privilegiado do Paraná que tenha sido beneficiado. E nós temos sério número de municípios que poderiam comprovadamente prestar esse tipo de serviço e atender. Mas a burocracia, mais uma vez, atrapalhou esse todo. Vejam bem, por este decreto não é mais possível, a não ser que venha novamente um novo ato detetivo de superintendência chamada a prefeitura de compra. Por este decreto já está em compra. Ele não tem mais forma de nós prosseguirmos. Mesmo porque a existência dos débitos daquela data para cá, mesmo da parte do empregador, o decreto opera. Então está muito difícil de operacionalizar. Mais ainda, a LBA hoje está no Ministério da Ação Social, mais complicado ainda para que se possa chegar, quando está no mesmo Ministério, em que os custos e os valores eram mais ou menos administrados por uma professora, era mais fácil, e assim mesmo não aconteceu. Agora, em outro ministério, as coisas se complicam. Agora, podem tentar continuar tentando a associação pessoal e mesmo da associação. Isso aí é uma batalha política para vocês conquistarem o direito novamente e vir pagar os débitos e serviços. Mas por esse decreto, o documento é descartado. Bom, senhores prefeitos, eu acho que só sobra duas opções: pagar ou não pagar. É isso que nós temos que decidir. Porque não adianta nada que a associação, os 36 municípios, alguns fazem a negociação com o IAPA, os outros não fazem. Então é preciso que se tome se chegue a um consenso se se paga ou se não se paga a previdência. Isso eu gostaria de colocar em votação, porque se você pagar, nós gostaríamos de fazer reuniões, que é o que tinha sido proposto anteriormente, reuniões com os prefeitos, com os advogados vieram, e nas propostas e contrapropostas. Se não se pagar, não se pagar, nós precisamos fazer uma mobilização imediata de todos os prefeitos, de todas as associações da EMP e da Associação Brasileira dos Municípios, a Brasília. Porque nós estamos sentindo, como disse o prefeito Braganém, que isso vem se rolando há muitos anos. Mas o que nós estamos sentindo também é que esse governo vai nos cobrar. Não é mais Sarney, não é mais Figueiredo, e nós vamos ter que pagar ou vamos ficar vendido no nosso fundo. E doa quem doer, quebra quem quebrar, eles não estão preocupados. Então, nós temos que decidir isso. Porque senão nós vamos fazer isso, será mais uma reunião e não chega a nada. Eu acho que é só Santa Terezinha e os nossos municípios que não têm ideia. Esses estão. Eu acho que é possível, desde que haja uma mobilização dos prefeitos. Porque nós temos experiência, é que naquela questão dos rurais acabaram indo apenas os prefeitos do Paraná, basicamente.
passado. Mas já serviu, então, que a lei saiu e saiu até com muita rapidez. Mas aí os prefeitos teriam que ir a Brasília mobilizar os seus deputados, aos ministros das duas pastas, da saúde, da presidente da República, mesmo se sensibilizar o presidente da República, porque eles estão sentindo, e eles também sabem que as prefeituras vão ir. Se eles retiverem que é o que o Salazar levantou, o que está acontecendo é que o governo federal, simplesmente numa penada da doutora Zélia Cardoso de Mello, ela retirou do fundo de participação o imposto de renda. É por isso que caiu o nosso fundo. E nós pedimos ao deputado de Brasília, o deputado Euclides Scalpa, até pela sua representatividade, seu respeito de Brasília, que verificasse isso e entrasse uma ação contra o governo federal pela inconstitucionalidade dessa medida. Eles simplesmente retiraram do fundo a grande parte do imposto de renda e não estão mais nos repassando. E o nosso fundo virou o que virou. É menor que as minhas taxas da prefeitura. Nós entendemos também o que as prefeituras gastam, não só em saúde. A Prefeitura de Foz do Iguaçu destina a instituições, a PAI, a LBA, a PAI, a PASC, todas aquelas coisas que nós temos nos nossos municípios. A Prefeitura de Foz do Iguaçu destina 4 milhões de cruzeiros mensais. Era o suficiente para pagar o parcelamento. E porque o governo, tanto federal como estadual, não repassa nada. Ou quando repassa, são migalhas que não resolvem nada. Então nós temos que sustentar, além dos nossos postos de saúde, além das nossas creches, nós temos que sustentar instituições particulares para que elas possam sobreviver. Então eu gostaria de levar a uma votação. Se os municípios pretendem pagar, chegar a um acordo com o INSS e com os advogados. Não é por aí a colocação. Ou se não pagar. Eu acho que a colocação, senhor presidente, seria o seguinte: os municípios podem ou não podem pagar? Não, Querer pagar todo mundo a quer. maioria não pode, mas tem municípios que podem. Os que podem, então tem que levantar a mão e dizer eu posso. Porque tem municípios aqui que devem 3 milhões de cruzeiros. Tudo bem, então acho que Essa pode pagar. O outro deve aqui, o próprio Bragança deve 3 milhões e 800, 60 meses. Agora, você imagina, você 330 milhões. Foz do Iguaçu deve a micharia de 553. Fecha. Pega a prefeitura a chave. Não temos condições de pagar. O Toledo também, aí, o Caraújo também. Aqui, né? Então, o que nós queremos e não adianta, eu acho que se nós, alguns municípios, fizerem, nós vamos ter uma divisão. Boa parte acerta e ficam só os grandes que não acertam, os que têm grandes débitos, e nós nos enfraquecemos. Se nós nos enfraquecermos, nós não vamos conseguir coisa nenhuma em Brasília. Então teria que ser uma medida conjunta de todos os prefeitos e uma mobilização conjunta de todos os prefeitos. Porque é o caso do prefeito Santa Terezinha de Itaipu, que nós sabemos que ele já acertou. Ele já fez a redução de dívida, ele já está pagando. E isso pode acontecer aí com mais 10, 12 municípios do oeste, que é isso que nós queríamos evitar. Só insisto numa posição. Eu acho que nós teríamos que, a nível da associação, aproveitando as ideias até que o Salazar falou dos SUS, colocar uma proposta a mais restrita possível, mas a mais segura, que todo mundo conseguir pagar. Essa redistribuição, quando feita no município, alguma coisa, estudar, técnicos, os próprios advogados, fosse uma proposta, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Continua a conversa, senão não virá um negócio concreto. É isso aí.
Eu acho que a coisa mais simples é o que era defendido foi defendido no Congresso pela Associação Brasileira dos Municípios, que seria a isenção das dívidas, o perdão das dívidas anteriores, e a partir da aprovação da lei, as prefeituras teriam o mesmo tratamento das fundações e pagariam apenas a parte do empregado e não mais a parte do empregador. Essa era a solução mais viável hoje, porque eles não vão recuperar o INSS nem a Previdência Social às custas dos municípios. Então, acho que ela aqui tinha, já foi derrubada. Por isso que é preciso uma mobilização dos prefeitos. Já que a MOP foi a primeira associação que iniciou A legislação não foi nós votada. poderíamos também ser a primeira associação, Congresso Salvador. colheríamos todos esses subsídios dos colegas, do Sul, Rui, Santa Rosa, do Salazar, e outros municípios que têm propostas concretas e competentes até para os deputados, para que nós fizéssemos um trabalho e que esse trabalho houvesse um assessoramento na MOP, para que esse trabalho pudesse levar e, por exemplo, nós poderíamos, representantes da MOP, da MOP de todas as associações, formasse um grupo que levasse a proposta, levasse ao Senado, à Câmara Federal, para sensibilizar os deputados, para que eles possam, quem sabe, acertar essa situação. Que nós podemos pagar e amanhã depois essa situação seja resolvida. E nós pagamos e não devemos ter pago. E não é o IAPAS. Se nós pagamos o IAPAS, e o fundo de garantia? Como é que fica depois? Então nós temos que ter uma uniformidade. Não adianta muitas vezes nós temos que sair aqui com uma posição dividida. E se não fica um pagando IAPAS, não pagando fundo de garantia, isso depois nós podemos até comprometer o nosso município por uma dívida que pode ser até isenta, que possa ser transformada em prestação de serviço. Então vamos ter um pouco de cautela. Eu acho que a única preocupação nossa é com relação ao tempo. Porque essas propostas então teriam que ser enviadas rapidamente pelos prefeitos, já na próxima semana, ou dentro de 10 dias, vamos marcar datas para que se faça essa mobilização. Porque a nossa preocupação, eu acho que nós aqui do Oeste estamos tendo essa preocupação, porque o governo federal pode, inclusive, estar na Constituição Federal, reter o nosso fundo. Depois que retiver o nosso fundo, os municípios, principalmente, os municípios fecharão as portas. Ele já está pequeno. E sem esses recursos nós fecharemos. Então é preciso que as coisas aconteçam com mais rapidez. Até porque não é fácil mobilizar as outras associações, a Associação Brasileira, ir ao Congresso Nacional, é tempo que nós vamos perder. Mas tudo isso é possível fazer, como disse o Coit, ainda este ano. Porque nós temos que pegar este Congresso. Porque senão nós vamos pegar o próximo Congresso, deputados novos, na grande maioria, que vão levar um tempo ainda para se acomodar em Brasília, não tem nem apartamento, não sabe como é que funciona. E nós vamos levar isso para julho, agosto do ano que vem. Até lá o nosso fundo já está retido. Então nós precisamos agir com rapidez. Usar o Coit aí, que é amigo do presidente. O governo não tem feito aí sim acho que deveria cada município, através só da MOP, por exemplo, porque não haveria tempo hábil para, por exemplo, fazer uma mobilização a nível nacional com outras associações. Independente de outras associações, a MOP deveria interessar para aqueles prefeitos, fazer essa caminhada. Então vamos marcar a data. Tentar por esse caminho. Se não der, Vamos então marcar datas. Até o dia 13, todos os prefeitos levam ou enviam suas propostas técnicas para uma discussão na MOP, em Cascavel. Dia 13. Até o dia 16, na sexta-feira, nós temos uma proposta definida. Discutimos isso lá. No dia 16, nós temos uma proposta definida. Aí nós temos as eleições, que isso atrapalha, nós não vamos encontrar ninguém em Brasília, provavelmente. O
muito poucos, teria que ser aí por volta do dia 27, nós iríamos a Brasília. E durante esse tempo nós mobilizaríamos as outras associações do Paraná e a Associação dos Municípios do Paraná. Porque... Mas eu acho que o senhor, como presidente, deveria... Mas é muito fraca a sua nota, não sensibiliza nada. Claro, porque eu acho que nós temos que marcar basicamente com as lideranças do Congresso, o ministro Alcine Guerra, apesar de não ser bem afastadeiro, e o ministro Rogério Wagner, e a doutora Zélia, que é essa aqui. Eu acho que deveria, essa moto, Ah, sim, eles vão, isso não tem dúvida, eles vão. Agora, é muito melhor, nós vamos em 36 prefeitos, 30 prefeitos. Se nós fôssemos em 200 prefeitos, era diferente. Então é isso que, quanto mais prefeitos, a força é maior. Poderia até se executar todas essas propostas e levar também a Associação Brasileira dos Municípios. Porque nas reuniões anteriores havia mais ou menos um consenso de pagamento. Por isso que até foram convidados os advogados, o doutor João Cândido, e nós estamos sentindo nessa reunião que a possibilidade de pagamento está ficando cada vez mais remota, até pelo montante dos dívidas e pela situação em que entraram os municípios nesse final de ano financeiro. Mas eu acho que se essa mobilização não der certo, nós vamos ter que arrumar dinheiro. Daí a mobilização da partilha, a Associação Brasileira para todos os presidentes das associações estaduais. Pode deixar Nós até queremos nos desculpar por ser advogados, por exemplo, e com o João Cândido. Não, eu não vejo o motivo porque eu acho que da discussão sempre sai. O objetivo da instituição e conta a quem? A massa do segurado, do contribuinte e ter as prefeituras e de todas as entidades que, de uma certa forma ou de outra, têm compromissos para com a Previdência em termos de gerar depois disso uma aposentadoria, uma pensão, benefício. Mas eu queria apresentar a vocês, nosso colega o Ademir, que é o chefe da região fiscal de toda a chefe da Cascavel, de toda a região oeste e sudoeste. Ele tem umas colocações que é oportuno com relação aos honorários e uma outra para deixar mais esclarecido o nosso prefeito de Cascavel a respeito do regime. Ele vai esclarecer. Já foram citados judicialmente a dívida será descontada. Uma colocação aqui do arquiteto, o Dr. Salazar perguntou a respeito do regime jurídico das prefeituras. A prefeitura, assim como os órgãos estaduais e federais, tem o direito de ter o seu próprio regime jurídico, ou seja, um regime próprio no caso, estando assim fora do regime geral do Previdência Social. Para que a prefeitura tenha o regime próprio e, portanto, não tenha que recolher nada aos cofres da Previdência, e sim ter o seu próprio fundo de Previdência, ela tem que ter no seu estatuto, no caso,
a previsão dos dois benefícios básicos, aposentadoria e pensão. Desde que o Estatuto conceda aposentadoria e pensão, logo é regime próprio, portanto, fora do regime geral de previdência social. Existem prefeituras que, apesar de ter estatuto, ela dá apenas aposentadoria. Então já é regime especial, seria um recolhimento apenas de umas taxas menores, no caso é um regime especial porque fica a pensão e os demais benefícios por conta da previdência. O regime geral é aquele pessoal contratado pela CLT. Então, com relação ao regime jurídico, seria isso aí. Eu tenho a impressão que a Prefeitura de Cascavel, pelo menos no âmbito da nossa jurisdição aqui, no momento é a única que já tinha regime próprio de uma parte do pessoal. E agora é novidade para mim que ela tenha do geral. Então, praticamente está fora, desde que o Estatuto contenha esses dois benefícios básicos, aposentadoria e pensão. Eu acho que eu estava ouvindo a palestra e eu senti que a MOP, me parece que ela generalizou aqui com relação aos honorários. Eu tenho a impressão que aqui está a dívida total dos municípios. Porém, isso não quer dizer que dessa dívida total existiria honorários. Mesmo porque o honorário só é cobrado quando o débito está sendo executado. Ou seja, já passou da fase administrativa, já foi inscrito em dívida ativa e não há nenhuma contestação do município, então foi para cobrança judicial. Mas a maior parte dos débitos que constam aqui não está nessa fase. Dou um exemplo, a Prefeitura de Santa Rosa está aqui, né? Ela tem os débitos e estão tentando uma composição para ser pago por uma prestação de serviço. Logo, o débito dela não está sendo executado. Certo? A partir do momento que foi definido o pedido de prestação de serviço, ela pode devolver o parcelamento, dependendo do horário administrativo. Tá? E isso deve ocorrer com várias prefeituras que estão aqui. Então não generalizem isso aqui. Dizer, olha, eu devo tanto que é 10% de honorários. 10% de honorários é a partir que o débito está sendo executado em fórum, em cartório e tudo mais. Eu acho que não seria esse montante de 129 aqui, pode ser que seja bem menor. Era a minha explicação. Bom, senhores, eu acho que ficamos então com uma reunião no dia 13 em Cascavel, às 9 horas da manhã, para as sugestões das prefeituras quanto a uma proposta que levaremos ao Congresso Nacional e aos ministros das pastas correspondentes abertas a esse problema. E no dia 16, dentro dessas propostas, nós tiraremos, no dia 16, já no próprio dia 13, no mesmo dia 13, uma proposta final e já encaminharemos isso à Associação Paranaense, à Associação Brasileira e à Caminhada Brasil. Os prefeitos já agendadas as audiências com os ministros e com os líderes dos partidos no Congresso Nacional. Todos os senhores devem ter recebido essa proposta da Câmara Portuguesa de Comércio do Sul do Brasil. Aí estão todos os dados. Quem não recebeu, a MOP irá enviar. Quem tem interesse em fazer esse curso em Portugal, o preço realmente é acessível, 450 mil cruzeiros, 15 dias em Portugal, passagem. E quem achar interessante, a proposta está colocada pela Câmara Portuguesa. Eu quero lembrar, então, devido a esse acontecimento que nós teremos, que a reunião de novembro não deverá acontecer na MOP. E a próxima reunião será a reunião no dia 21/12, em Cascavel, na sede da MOP, e quando nós teremos a eleição da nova diretoria da associação. Eu quero lembrar que as chapas devem ser colocadas pelo menos um dia de antecedência para que a MOP possa providenciar esse tempo de votação. E só votam, de acordo com o estatuto da MOP,
os prefeitos que estão com as contribuições em dia. Quem não está com a contribuição em dia não pode participar da chapa e não pode votar. Então, eu espero que são poucos os prefeitos, a grande maioria está em dia hoje, que não estão em dia, eu espero que regularizem a situação para que todos votem. E quero colocar novamente em aberta para que a sucessão da morte, que os prefeitos participem efetivamente. Nós temos 2 prefeitos colocados, que é o prefeito de Monte do Rondon e o prefeito de Bragança. Então, que vá para que vençam melhor, né? E espero que talvez apareçam outros candidatos a dirigir a associação. Não é uma tarefa fácil, principalmente porque toma um tempo muito grande e às vezes a gente não consegue se dedicar como gostaria a associação. Eu quero agradecer a presença dos advogados, do presidente do IAPAS, por terem vindo essa reunião, ao doutor João Cândido, pela sua disponibilidade de vir a essa reunião. Eu acredito que nós vamos ter outras conversações com o senhor. E as colocações feitas pelos prefeitos hoje aqui são colocações de quem se encontra em sérias dificuldades financeiras e o município que nós entendemos que deveria ser a célula fortalecida dentro desse país é o que está cada vez mais enfraquecido, reduzindo, portanto, a qualidade de vida de toda a população brasileira. Nós entendemos que outras associações não estão levando a sério essa questão de IAPAS, por não acreditar que o governo federal execute realmente isto ou que retém o nosso fundo, mas é preferível nós nos anteciparmos do que depois chorarmos aí o leite derramado. Presidente, por favor, gostaria também que a presidência da associação também não tivesse contato a gente do telefone, pessoal, se possível, através do serviço, com os deputados dos níveis partidos da Assembleia Legislativa, para que agilizasse a votação da suplementação orçamentária, que não é possível mais as prefeituras. Aliás, esse protesto que está sendo feito de fechamento das prefeituras nada mais é do que mostrar ao povo que nós estamos recebendo serviços que é passado pelo que algumas suportam ainda tem receita própria. Mas a prefeitura com vaga negra não tem mais condições de fazer frente aos seus compromissos. Então, eu acho que a moto que já foi discutida como associação mais ampla de municípios desse Brasil, mais uma vez deve fazer jus a esse título e se manifestar perante os nossos deputados para que deixe de lado as mesquinharias, as coisas, não votar a suplementação orçamentária que não é fazer política absolutamente nada. Política nós temos todos os anos, ultimamente, aí não vai sair, nunca vai sair recurso. A suplementação orçamentária está fazendo com que nós fechemos 2 creches de Guarani, porque nós não possamos mais pagar os professores. Então, eu acho que também gostaria que, veementemente, o senhor, como presidente, fizesse mais uma vez um ofício para os nossos líderes partidários, todas as agremiações partidárias e para todos os deputados, enfim, para que agilizasse isso aí e deixasse tudo. Eu estive ontem em Curitiba e conversei com alguns deputados, inclusive com o presidente da Assembleia, o Aníbal Curto. A situação é muito clara. Os deputados, principalmente da oposição ao governo, vão manter essa suplementação até aproximadamente o dia 20 de novembro. Até dia 27. Talvez antes eles até dia 27. Discurso. É essa a ideia. Poucos dias antes do segundo turno, eles deverão aprovar e enviar ao governo do Estado já aprovada essa suplementação. Ele enviaria hoje ao relatório
ao desembargador encarregado do caso. O desembargador deverá responder até o final da semana, deverá ser votada na próxima semana, e aí fica mais 10 dias na gaveta dos deputados. Está muito claro que a gente não vê, eu já conversei lá com 6, 7 deputados, e a gente não vê possibilidade de demovê-los disso. Infelizmente é assim que funciona, que não deveria ser assim. Os municípios estão sofrendo terrivelmente. Foz do Iguaçu até hoje recebeu de janeiro a março, no mês de setembro, sem reajuste, o convênio dos professores, e desde maio que não recebe o convênio dos professores. Isso não é possível. Isso aí vem provar, presidente, que o próprio presidente da Assembleia disse há poucos dias atrás para um grupo de prefeitos que o governador Álvaro Dias deu um pé na rotina dos prefeitos prontos ao sair dia 27. Ele se acha esperto, sinônimo de raposão, esperteza, inteligência. O meu avô dizia quando era pequeno que isso aí é incoerência e imoralidade. Quer dizer, daí o que os votos em branco hoje, que se observa em todo o Paraná e todo o Brasil, exatamente quando esse tipo de político, que se achando esperto, que está lá não sei quantos anos, se acha os velhos raposões da política, ficam a cometer esses abusos contra o bom senso, contra toda a comunidade, não é contra as prefeituras. Isso aí é contra a comunidade, contra o povo, e por isso contesta o povo nas urnas contra esses maus políticos, que nós também devemos condenar. Mas senhores, nós não precisamos, nós que estamos exercendo cargos políticos, nós sabemos, infelizmente, como eles agem. E nós combatemos isso. Porque não há interesse por motivos políticos em se aprovar isso antes das eleições, é claro. E eu acho que os motivos políticos deveriam ser deixados de lado em benefício da população do Paraná. Mas eu acho que nós vamos, mais uma vez, enviar ofício à Assembleia solicitando que se aprove isso imediatamente, mas não vemos, vamos ser claros, não vemos com grandes esperanças que ele se aprove. A ideia e a estratégia dos deputados é aprovar isso no dia 22, 20, 22, porque aí não dá tempo do governo estadual utilizar esse dinheiro antes do dia 25, porque tem um processo burocrático e tira o discurso. É isso que me falaram claramente lá. Então, os senhores e nós, prefeitos e as prefeituras, vão suportar isso até o final do mês. Presidente, só me permita, para endossar as palavras do Rui, dizer o seguinte: eu estive na Assembleia Legislativa com mais de 200 prefeitos há 15 dias atrás e ouvi um discurso que me fez descer as galerias e ir de encontro a um senhor deputado e só não ter com ele um entreveiro pessoal, porque na realidade ele correu da parada. Chama-se Algacir Túlio. Esse safado disse da tribuna que, se por acaso a suplementação fosse aprovada, que os senhores prefeitos do Paraná usassem esse dinheiro honestamente. Eu acho isso, senhor presidente, com toda a sinceridade, uma falta de respeito para com os prefeitos do Paraná. Eu não me contive e desci a galeria, adentrei ao plenário, e deve ter algum, não sei se algum prefeito estava ao meu lado naquela ocasião, e dei de dedo nesse deputado, dizendo a ele que ele deveria respeitar mais os prefeitos do Paraná. Porque se alguém fosse suportar aquela acusação dele, nós de Cascavel não suportaríamos. E me parece que esse deputado merece um voto de repúdio por parte dos prefeitos, porque ele colocou em dúvida todos os prefeitos do Paraná, inclusive do seu próprio partido. Porque nós não sabemos dessa suplementação para quanto vai para cada município, e todos os municípios terão direito. Eu acho que ele foi tremendamente infeliz ao colocar isso. Nós nos dirigimos a ele pessoalmente na hora, retrucamos, e felizmente eu digo isso, digo até graças a Deus, ele não nos contestou, até por sinal pediu desculpa, dizendo que não queria generalizar, que era a força do discurso, mas eu acho que os prefeitos do Paraná não podem
suportar esse tipo de colocação. Eu, em Cascavel, disse a ele, se vier suplementação, se não vier suplementação, nós vamos continuar sobrevivendo da mesma maneira. Mas tem município que não sobrevive, tem município que não suporta. E ninguém pode acusar que o prefeito que vai pegar essa suplementação vai pôr esse dinheiro no bolso ou vai gastar esse dinheiro politicamente. Eu acho que isso é uma falta de respeito para com o prefeito do Paraná. E eu me incluo entre esses prefeitos que foram desrespeitados. E eu coloco aqui a MOP essa minha posição de que nós nos coloquemos nessa hora em defesa do trabalho que está sendo feito pelos prefeitos do oeste do Paraná. Não me consta que na MOP, principalmente, tenha nenhum prefeito aqui acusado de corrupção, de safadeza, de desvio de verba pública. Ao menos eu não tenho conhecimento disso por jornais, pela televisão, pelo rádio. Me consta muito pelo contrário, que os prefeitos estão nadando aí com toda a dificuldade para poder levar os seus municípios a bom termo, dando aumento de salário. E eu tenho sentido aí quase que mensalmente os prefeitos dando aumento de salário, tentando recuperar essas perdas salariais, pagando os seus fornecedores, com muita dificuldade. E não pode um deputado, que é vice-prefeito de uma cidade como Curitiba, colocar em jogo toda essa honorabilidade dos prefeitos do Paraná. Eu me coloco veementemente contra essa posição, independente da aprovação ou não aprovação da suplementação. Eu acho que esse fato que consta nos anais da casa, porque faz parte do discurso do deputado, deveria ser pela MOP. Se não for aprovado pela MOP, até não tem problema. Mas eu gostaria que alguns prefeitos tivessem a coragem de enviar a esse deputado alguma correspondência dizendo a ele que não aceita esse tipo de colocação, porque é uma falta de respeito, Álvaro, com o trabalho que nós fazemos nos nossos municípios. Eu acho que esse é um fato que não pode passar despercebido. E a MOP deve tomar posição à frente vai disso. enviar uma mensagem, então, à Assembleia de elegendo há muitos anos. Então é preciso que haja uma conscientização maior da população paranaense para que nós não passemos mais por isso. Nós vamos ter outra eleição, vamos passar novamente por isso. Em 92 é outra novela. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, o que aconteceu nessas eleições, e estamos vendo o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. É preciso um pouco mais de seriedade para que a nossa classe tenha um pouco mais de respeito da população paranaense brasileira. E a MOP não se negará jamais, independente de... Porque a MOP não é partidária, ela é suprapartidária. E todos os deputados, independente de partido, todas as pessoas que ofenderem a honra dos prefeitos do oeste do Paraná serão repudiados pela associação. Presidente, mais uma outra colocação. Na semana passada, ainda na MP, ficou acordado que, caso não houvesse a motivação da votação pela Assembleia, sendo tomadas algumas decisões já de Assembleia Estadual, a nível de represália a isso, ou como forma de contraposto ou de protesto. Na oportunidade, ficou para quarta-feira se começar com esse protesto. Só que na terça-feira houve aquele acordo que nós todos conhecemos, né? E aí foi votado. Na quarta-feira o amigo inventou uma sessão solene, na quinta-feira o cara entrou com uma liminar. A partir de segunda-feira, então, por orientação da associação, algumas prefeituras do Paraná, uma grande maioria, aliás, fechou. Algumas estão fechadas, outras não. Precisa saber qual seria a posição da MOP nesse sentido. Porque é preciso que alguém coordene se é para fazer um movimento, para não ficar um fechando, o outro abrindo, e no final da história, se a coisa acontecer como nós queremos, todo mundo leva. Então acho que deve haver coordenação regional também em cima disso. Eu acho que eu poderia, que pode, até é válido, um dia de protesto, se fechar as prefeituras, uma manhã, uma tarde, um dia inteiro. Mas nós não podemos, até pelo serviço que nós prestamos, as prefeituras prestam, ficar indefinidamente fechado, porque isso não vai sensibilizar ninguém. Eles já montaram o cirquinho lá e não vão mudar, não adianta. E isso não vai resolver coisa nenhuma.
simplesmente vai prejudicar a população dos nossos municípios. Mas era Eu acho que muito nós temos que, na imprensa, os prefeitos, afinal são 300 e tantos prefeitos do Estado, atacar terrivelmente e denunciar o que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa do Estado e dar nome aos bois. Vamos falar claramente, é fulano, é ciclano, é beltrano, porque no dia, eu não estive em Curitiba no dia, mas estava um representante meu e viu quando um deputado do governo, na hora da votação do quórum, saiu rindo para não dar quórum. Então, não é só os deputados da oposição, existem deputados do próprio governo contra a aprovação dessas medidas. Aí que não se entende mais nada. O deputado Orlando Pessutti saiu na hora da contagem de votos. Vamos falar sério, saiu. Mas saiu e depois não deu mais quórum. Isso é... Então, essas coisas não podem ocorrer. Sendo o governador ou o líder da bancada do partido do governo tem que tomar medidas sérias também, porque a oposição está fazendo festa em cima dessa suplementação e vai continuar fazendo festa. E nós vamos continuar sofrendo. Eu tenho do governo do Estado para receber e ajustar mais de 50 milhões de cruzeiros. Não sei nem se vou receber, com suplementação ou sem suplementação. Mas é preciso que se aprove isso aí. Urgentemente, porque nós, como Salazar, nós entendemos que quem sofre mais são os municípios menores. Não é porque Cascavel sobrevive, Maringá sobrevive, que nós não estamos preocupados com isso. Muito pelo contrário. Eu acho que a responsabilidade nossa não é só para os nossos municípios, a nossa responsabilidade é como homem público e que tem que se preocupar com toda a população, não só do nosso município. E eu acho que se os prefeitos aí entenderem que todas as prefeituras devem fechar, fechem. Mas eu não recebi aviso, nem telex, nem coisa nenhuma de associação, eu soube por jornal. Então eu acho que a mobilização tem que partir em cima da associação para dentro dos municípios. Você vai fechar todo mundo. Porque eu não vou fechar a minha prefeitura quando, como você disse, fecha meia dúzia e o resto não fecha. Então os prefeitos têm que se unir e se mobilizar em conjunto. Então se a MOP resolver aqui a Assembleia, nós fechamos amanhã, ou quinta-feira, ou sexta-feira, fechamos todas as 36 prefeituras do Oeste. Eu estou disposto a fechar. Até porque na situação que nós estamos, cada dia fechado é um dia menos de gasto. Isso aí. Se pudéssemos novamente convidar os técnicos que eles estão à disposição para nosso ouvir, explicar para nós, é muito importante o que eles façam. Principalmente nessa altura do campeonato. ICMS? ICMS. Na próxima. O convite feito ao secretário, e pelo que nós soubemos, desculpe a franqueza, o secretário não recebe prefeito. Não sei se alguns prefeitos aqui já foram recebidos pelo secretário. Eu fui. Mas o que nós sabemos é que o secretário da Fazenda do Estado não recebe prefeitos para não receber pressões políticas. Eu não sei se alguns prefeitos aqui já foram recebidos pelo secretário da Fazenda. E o convite feito, o secretário disse que não poderia comparecer por uma série de compromissos. Nós mudamos essa reunião, inclusive pela dificuldade que o doutor João Cândido tinha, e a resposta foi novamente negativa. Ninguém tem acesso aos números do ICMS hoje no Estado. Está na Constituição que todos os prefeitos e presidentes da associação têm direito a esses números. E nós não conseguimos acesso a esses números. Nós queremos acesso a esses números. Eu acho que quem não tem o que esconder, que nos mostre. Sim, mas nós não queremos ficar aí entrando em ação, O negócio tem que ser no federal também. O nosso fundo de participação. Presidente. Hoje de manhã, e os técnicos disseram que marcarem, vão comparecer. Mas
Mas nós não queremos os técnicos só, nós queremos os secretários. O secretário também, mas os técnicos dele... Porque pelo que nós sabemos, o secretário é muito competente, uma pessoa de uma competência muito grande, o atual secretário da Fazenda do Estado. Uma pessoa muito séria. Então nós queremos simplesmente elucidar isso. Está havendo diversos prefeitos, ontem tinham diversos prefeitos lá, e todos eles levantando uma suspeita de que nós estamos não recebendo a totalidade do nosso ICMS. Então isso fica muito ruim, tanto para os municípios como o próprio governo do Estado. Isso era preciso que se deixasse bem clara essa situação. Eu sugiro à MOP duas medidas, presidente. Uma de interpelação ao secretário da Fazenda do Paraná, para que, e nós temos advogados competentes para isso, para que, em cumprimento à Constituição, nos dê os números do ICMS. E a segunda ao governo federal, Sim. para que nos dê o número do fundo. Porque nós estamos fazendo uma certa divisão aí. Se nós não temos acesso ao ICMS, não temos acesso ao fundo, que sempre foi uma parcela muito maior. E eu não estou vendo nenhuma medida sendo tomada aí no sentido de se pressionar o governo federal a nos dizer onde é que está o número do fundo. Eu acabei de dizer agora que o Romeu Tuma disse de manhã no Bom Dia Brasil, e que ele está com superávit. E nós estamos com 70% a menos do fundo. Então a MOP que se mobilize nisso, entre com seus advogados, uma interpelação judicial, aos dois organismos, ao governo do Estado, para que demonstre a receita, e ao governo federal, para que demonstre também a receita do fundo de participação, para nós sabermos realmente o que está acontecendo com os municípios. Então não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu acho que os dois têm que prestar informação. Então nós temos que entrar com uma medida judicial contra os dois. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que sim, tem que ser. Tem que ser. Eu acho que eles podem nos mostrar isso claramente, porque ontem foi colocado pelo prefeito de Maringá que o Estado não tem como nos fornecer a receita total do ICMS imediatamente, porque ele teria que pegar todas as agências, arrecadadoras e não sei o quê. Mas isso é centralizado hoje no Banestado? Outra coisa que nós levantamos a possibilidade seria a de criar no Paraná, uma proposta que poderia ser levantada pelos prefeitos, um conselho estadual, tipo CONFAS, onde prefeitos e secretários de finanças dos municípios, não todos, logicamente, mas eleitos e indicados por cada associação, fizessem parte de um conselho em que discutiriam, não com o atual governador, mas com o próximo e com o outro, com o futuro, quem for, todas as medidas na área econômica que afetam também os municípios, que são tomadas medidas unilaterais, isenções, prorrogações de prazo de impostos, porque a nível estadual fica mais fácil para nós agirmos. A nível federal, nós temos os nossos representantes que são os secretários da Fazenda de cada estado, mas isso também poderia ser levado a nível federal, porque, como você está falando, a queda do fundo de participação do município é violentíssima, e nós não temos nem condições de saber se eles estão nos repassando os recursos corretos ou não nos estão. Mandado de junção aí. Estão. Tudo isso que nós teríamos que discutir e levar. Eu acho que dentro dessa ida a Brasília, nós podemos levar tudo isso também. Aquela ida que os prefeitos tiveram na foi o seguinte, eu acho que uma das formas da discussão era esse. Acompanhamento do fundo, foi decidido sim. Acompanhamento do fundo. Eu acho que não tem uma medida judicial, é a mais segura. É porque, na verdade, hoje há uma suspensão, eu acho que, principalmente do governo federal. Pois é. Porque não... Vamos entrar, não. Acho que é isso. Tá tudo. Eu acho que essa retirada de parte do imposto de renda é uma medida unilateral por parte do governo federal e que tem que ser questionada pelos estados e municípios, porque os estados também são prejudicados e nós não vimos nenhum estado tomar nenhuma medida no Brasil contra isso. Até porque o fundo não representa grande coisa para os estados.
mas representa muito para os municípios. É a sobrevivência do município pequeno, que é o fundo. Mas aí, não teria condições da MOP questionar? Claro que tem condições. Tem. Nós podemos questionar judicialmente. Vamos, junto ao governo do Estado, eu acho que não há necessidade disso, judicialmente. Junto ao governo federal, vamos questionar. Eu já estou cansado de brigar, mas eu só brigo. Eu acho que tem que ser judicialmente. Não tem obrigado nada até agora. Nós vamos tomar. Mas isso é fácil. Até no Congresso Nacional é possível um deputado, qualquer deputado, No mês subsequente, houve uma crescente. Então mostra que realmente, quando você mexe o problema, tem alguma coisa. Porque em maio, junho, abril, maio, junho, tivemos aí 3 meses que se voltasse, seria feliz hoje. Agora, pelo menos pagava o pressão, INSS. depois já de novo, vai para alguma coisa muito difícil. Só com uma pressão que vai melhorar tão rápido. Ô, senhores, só para o senhor ter uma ideia, eu tive uma conversa com o secretário-geral da Receita Federal, não o adjunto, o doutor Renato Botaro. O doutor Renato Botaro acusa as prefeituras do Brasil de fomentarem e gerarem inflação brasileira. Isso é verdade. Essas prefeituras hoje geram 60% dos recursos colocados em cada município. E, devido a isso, pelo governo federal não ter controle sobre esse recurso, a inflação estava persistindo. Um dos fatores que a inflação persistia alta era essa questão dos municípios. E que o governo federal não via outra forma a não ser enxugar ao máximo os municípios, e é o que eles estão fazendo através do fundo, de uma série de outras medidas, para que os municípios, durante 2 anos, paralisassem todos os tipos de obras do município e não fizessem sequer uma obra. E ficassem só na manutenção. É esse o objetivo, pelo menos, do doutor Renato Botaro. Não sei se é o do governo federal. É a da ministra. Imagine que nós vamos sair, sem dúvida nenhuma, como os piores prefeitos de toda a história do Paraná. De jeito nenhum. Porque a população não quer saber. Ela quer ver obra, ela quer ver melhoria da sua qualidade de vida. E ele, junto às suas bancadas no Congresso Nacional, pressione o governo federal a prestar as informações, inclusive aos prefeitos. Porque nós precisamos saber o que eles estão fazendo com o dinheiro, e principalmente o dinheiro dos municípios. O ministro Alcine Guerra falou, na semana retrasada, em Brasília, numa audiência, e este mês o governo federal zeraria seu déficit e teria superado, pela primeira vez na história do Brasil, desde o descobrimento. Mas isso às custas da recessão, da falência das prefeituras, do desemprego e de uma série de coisas que todos nós estamos vendo. E eu estou vendo com muito pessimismo o final de ano para muitas prefeituras do Paraná. A grande maioria não deverá pagar o 13º salário. Só que agradecer a presença do nem que é fundo, e muito menos ICMS. Então está na hora de nós. Você tá bom? Como é que tá a sua terra? Boa, né? Tô vendo. Aquele valor que está na aquilo ali é até o final do ano passado. Não é final do ano. Vou dar uma estudada. Não pagamento. Ouviram? Não pagamento. Não tem que colocar. Pastor de Gondra?
Mais aplaudido, muito bom. Eu sou suspeito de falar sobre o frango do papai. Eu sou suspeito. Então, Draganês, tá com caixa Draganês. Se for atrasar, não senta mais, né? Diria, beleza. Ô, prefeito, que tem no cão? Que isso? Agora tem. Tem lá, tem dois.